Oi, gente! Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa devocional diária. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem acompanhado nas nossas mídias digitais, nas nossas mídias sociais, plataformas, as nossas transmissões e postagens? Se ainda não, ainda tem tempo, tá bom? Vai lá no YouTube e Facebook IEC Calvário, no Instagram IECC Oficial, tá bom? Hoje nós estaremos trazendo uma pequena reflexão num texto que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante, que diz o seguinte: Chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus leva os seus discípulos a uma região habitada por maioria dos gentios, que já tinha um histórico nessa região de adoração a ídolos, a outros deuses, e lá faz uma pergunta: o que as demais pessoas falavam quem era Jesus, o Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo? Talvez os discípulos animados comecem cada um a dar a sua resposta. O pessoal diz que o Senhor é João Batista, né? Acreditava até que João Batista teria ressuscitado e estava agora encarnado na figura de Jesus. Outros dizem, Elias, comparação maravilhosa, né, aos olhos humanos, porque Elias era um dos principais profetas. Ele viria anunciando, antes do Senhor vir, do dia do Senhor, ele viria, como fala o profeta Malaquias, para restaurar todas as coisas. Alguns comparam Jeremias, havia um entendimento, ou uma esperança, expectativa, uma lenda, vamos dizer assim, onde Jeremias um dia retornaria para restaurar o povo de Israel, para trazer de volta a glória do povo de Israel, para trazer a arca da aliança ao povo, sabe? Ou um dos profetas. Então, se fosse uma comparação para mim ou qualquer outro mestre, rabi, seria uma grande comparação. Mas Jesus vai além. Os outros falam isso sobre Jesus. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês pensam sobre mim, acham sobre mim? Talvez um pensasse: eu estava pescando e lá o Senhor me acolheu, me chamou. Talvez o Mateus dissesse: eu estava lá na coletoria, recebedoria de renda, ou coletoria, e lá o Senhor me chamou e eu fui. Talvez Natanael dissesse: eu estava num canto e o Senhor me viu, me chamou de um judeu de não adolo e eu estou aqui. E cada um tinha a sua história para dizer, mas por mais que fosse verdade, não era o conceito, o entendimento correto. E Pedro vai, talvez de forma voluntária, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é interessante que Pedro traz uma descrição que vai bem além daquilo que nós podemos entender. Ele vem falando que Jesus é aquele que era o esperado, era o Messias, era o ungido de Deus, era o rei ungido, era o sacerdote ungido, era aquele que viria de Deus para restaurar o seu povo. Agora é interessante que Jesus parabeniza Pedro e diz que essa revelação não veio de Pedro, não veio da capacidade intelectual, cognitiva de Pedro, daquilo que ele poderia ter acumulado e entendido, não, mas foi Deus que revelou quem Jesus era. E aí nessa devocional de hoje, queridos, eu queria que a gente refletisse. Quem é Jesus para nós? Para termos um entendimento correto de quem é Jesus, nós precisamos olhar para a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada que mostra quem é Jesus para nós. Sabe? Agora, também para ter essa revelação correta que nós encontramos na palavra de Deus, não adianta apenas o saber sobre Jesus. E sim, nós temos que conhecer o próprio Jesus, um conhecimento pessoal. Estarmos cada vez mais ligados e identificados a esse Jesus. Tá bom? Então é essa reflexão que eu deixo no dia de hoje. Tá certo? Deus te abençoe em Cristo Jesus.